Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E vamos lá para mais um assunto muito importante aqui no Power BI, que é a questão do DAX. A gente vai falar um pouco aqui em algumas aulas, sobre o uso do DAX, beleza? Tá? Pelo menos assim as principais funções utilizadas, algumas principais formas de cálculo, né? Então vamos dar uma estudada nesse sentido. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. O que seria, né, a linguagem DAX? Ela é um acrônimo para Data Analysis Expression, expressões de análise de dados, que é uma linguagem utilizada aí pelo Power BI, né, para a realização de cálculos. A gente tinha visto a linguagem M, né, que ela é mais voltada à questão de tratamento de dados, né? E, e o DAX, ele é mais utilizado para cálculos, né? Então, é muito utilizada essa linguagem no Power BI para fazer esse tipo de ação, né? Cálculos e etc. Criando ali medidas e colunas calculadas, né? E a gente vai falar sobre esses pontos. Criação de medida, colunas calculadas, assim como contexto também, né? Contexto de linha e contexto de visual, para a gente ter uma boa noção disso. E quando a gente precisar de usar o DAX, né? Já ter essa noção de como utilizar as funções, né? Como é que o DAX trabalha. Então, a intuito aqui é esse. Ele possui algumas categorias, né? Por exemplo, ali matemática e trigonometria, filtros, lógica, texto, estatística, hierarquia, informação, data e tempo, inteligência de tempo. Então, a gente vai ver algumas delas aqui. E já dando spoiler, né? Essa de inteligência de tempo aqui, ela é muito importante e muito utilizada no dia a dia de análise, né? Em empresas, etc. Que ela compara anos, compara meses, então é bem interessante. Então aqui o DAX é muito amplo, né? A gente vai ver algumas funções, mas tem, se eu não me engano, são mais de 600 funções lá, ou é até mais do que isso. Eu posso estar confundindo com outra linguagem usada em ferramentas de BI. Mas são muitos comandos, né? Muitas funções divididas em diversas categorias. E a gente vai passar para vocês também lá na descrição do vídeo a documentação do DAX. Então ele tem ali onde está escrito DAX, né? Tem um link. Eu vou passar a apresentação para vocês e vou também passar o link. E tem aqui o manual do DAX. Então ele tem lá as funções DAX, né? Então, diversas funções, ó, filtro, lógicas, matemática, trigonometria, como eu tinha colocado ali no slide, né? Então, tem outras aqui que eu não tinha colocado lá. Agregação, average, por exemplo, aqui, né? A média, max, min, né? Tem várias funções aí que você pode utilizar. Essas aqui a gente vai utilizar e existem diversas aí, né? Beleza? Mais uma vez eu reforço que sempre quando for utilizar alguma linguagem, né? Procura sempre utilizar as referências, né? A documentação do fabricante. No DAX 250, 600 era outra linguagem. Mas tem mais de 250 funções aí, né, utilizando a fórmula DAX. Beleza? Então são 250. Beleza? Então é isso. Voltando aqui à apresentação. E tem alguns operadores, né, são os operadores ali tradicionais, né, de igual, maior, menor, maior igual, menor igual, né, diferente. Então isso aí é muito parecido ali com, por exemplo, o Excel, né? Só que o DAX ele tem muito mais recursos
aqui o Excel, né? Aqui um pouco da sintaxe, né, do DAX. Ele tem um símbolo, né, de igual sempre para iniciar todas as funções. Então você vai colocar um nome lá de uma, de uma medida, de uma coluna, e sempre vai ter um igual. Igual, em seguida tem o nome da função, né? Ela não é case sensitive, então você pode colocar maiúsculo, minúsculo, primeira maiúsculo, resto minúsculo, né? A primeira minúsculo, o resto maiúsculo, tanto faz. Então aqui é case sensitive, né? Não é case sensitive, então é case insensitive, né? Você abre o parênteses e coloca os argumentos dentro, né? Dentro. É dependendo da função, tem um argumento, tem dois, tem três, e assim por diante. Depende da função, né? E quer saber mais sobre a função, como eu comentei, vai na documentação, pesquisa como é que ela funciona, faz alguns testes, né? Eu costumo fazer assim, né? E depois fecha os parênteses, né? Se tiver é, argumentos que precisam de parênteses, né? Então você tem que fechar mais de um parênteses, então fechar os parênteses aqui, né? Beleza? Então essa é mais ou menos a função a sintaxe do DAX. E onde é que você aplica, né? O DAX? Em medidas, usando ali cálculos armazenados, né, para serem utilizados em visuais. Colunas calculadas, né? São colunas materializadas, né? Ela cria uma coluna lá na tabela. A gente vai falar sobre isso, né? Medida não cria essa coluna na tabela. Medida é como se fosse virtual e só é usada no momento que coloca no visual. Já colunas calculadas, ela adiciona uma coluna realmente lá na sua base, né? Na sua base no Power BI. Não mexe na sua base de produção, mas mexe na sua base do Power BI. Né? Isso tem alguns pós e contras, né? Que a gente vai falar aqui durante essas próximas aulas. E também tabelas, né? Você pode criar tabelas virtuais ali com dados já existentes. Então, aí você pode utilizar DAX para fazer cálculo em cima dessas tabelas já criadas, né? E era isso, pessoal. Aqui agora a gente já vai para a mão na massa, né? E vamos lá, vamos lá. Eu vou abrir aqui, antes da gente ir para a mão na massa no DAX propriamente dito, a gente vai entender um pouco a base que a gente vai utilizar, certo? A base que a gente vai utilizar não é a mesma que a gente utilizou, né, no nosso curso, né? Aquela base a gente criou do zero, tudo. Aqui é uma outra base para a gente até se familiarizar com outras bases, né? Não é também aquele Excel que a gente utilizou na, na parte que a gente mostrou sobre tratamento de dados, né? Que é aquela base de população. Aqui a gente vai mostrar uma outra base, que é uma base da Microsoft. A Microsoft disponibilizou essa base, né? Que é como se fosse uma loja deles, né? Que é o AdventureWorks. E a gente vai utilizar essa base para fazer esses exemplos em DAX, certo? Essa base está em Excel, não, desculpa. Está em Axis, certo? Eu peguei esse exemplo dessa base com a Karine Lago, né? A Karine Lago disponibilizou essa base em um dos treinamentos que ela deu. E eu peguei essa base para utilizar aqui, certo? Então a base, todos os direitos aí da base é dela, né? Mas eu peguei a base para a gente poder utilizar e estudar aqui o DAX. Então, antes de começar, eu vou mostrar para vocês essa base, para vocês entenderem um pouco da base. Só abrir aqui só um minutinho. Cadê a base? Aqui. Beleza. A base ela tem 7 tabelas. Isso, 7 tabelas. Ela tem uma tabela de meta, tem ali um ano, tem o nome do mês, a categoria, o ID da categoria, né? E o valor da meta. Tem uma tabela de pedido de detalhe.
Tem o ID de pedido, ID de detalhes, né? Tem o código de rastreamento, quantidade, produto, valor unitário. Tem duas de valor unitário aqui, valor unitário e valor unitário desconto. Tem o total também. Tem uma outra, pedido geral, tem várias informações de pedido, né? Tem a data do pedido, data limite, ID de região, endereço, subtotal, taxa, frete, etc. Produto. Então, aqui tem uma tabela de produto, que tem o código do produto, o número, a cor, o estoque, né? A quantidade de estoque, preço, custo padrão, preço de lista, né? A classe daquele produto. Tem as categorias do produto, né? São 4 categorias aí, pode ser bicicleta, componentes, vestuário e acessórios. Aqui tem as subcategorias, né? Então, cada categoria, né? Cada subcategoria tem uma categoria. Por exemplo, aqui a subcategoria tem bicicletas mountain, bicicletas urbanas, né? Que estão na categoria 1. Na categoria 1 é bicicletas, né? Então tem a tabela de subcategoria, tem a tabela de região, tem uma ID da região, o país, o grupo. O grupo aqui é como se fosse o continente, né? Então, pessoal, a gente vai utilizar essa base, né, para fazer esses estudos utilizando o DAX. Então, aqui só para a gente relembrar um pouco, né, o que seria a tabela fato aqui, né? Tabelas fato seria aqui, por exemplo, pedido detalhe seria uma tabela fato. São fatos que aconteceram, né? Foram pedidos que aconteceram. A meta pode ser considerada uma tabela fato. É um fato que pode acontecer, né? Está previsível de acontecer, que é uma meta. Então, aqui é uma tabela fato também. Pedido geral, também é uma tabela fato. Então, tem informações de pedido aqui. E as demais são tabelas dimensões, né? Tem a dimensão de produto, dimensão de produtos categoria, dimensão de subcategoria e a dimensão de regiões. Então, a gente já viu isso sobre fatos e dimensões, né? Então, aqui, só para a gente relembrar, né? Então, aqui a dimensão tem aquela característica, né? Cada linha identifica algum item exclusivo, né? Não se repete. Então, aqui o produto, cada um tem um código, né? Cada um tem um ID e não se repete. Categoria, a mesma coisa. Subcategoria, a mesma coisa. Regiões, a mesma coisa. E nas fatos, ela tem códigos que ligam com essas dimensões, né? Então, aqui a tabela de fatos seria mais dados numéricos, datas, né? E não tem texto. Normalmente não tem texto, né? Código, inteiros, números no geral e datas. Beleza? Então aqui, por exemplo, tem o ID do produto se relaciona com produtos. E produtos, por sua vez, se relaciona com produtos categoria, com produtos subcategoria. Aqui no pedidos também, ele só tem para o produto. A meta aqui, ele se relaciona com o quê? Com a categoria. Então, a meta é relacionada à categoria, né? A meta, por exemplo, de categoria 1, que é bicicleta, a meta da categoria 1, que é bicicleta, para fevereiro de 2017, é esse valor aqui, né? 3.221.469 e 87, né? 86 aqui. 86, não, 88. Beleza? O que a gente vai utilizar vai ser a tabela de... Não vai ser toda, certo? A gente vai pegar a tabela de pedidos, detalhe, tabela meta, produto, categorias, produtos, subcategorias e região. Beleza? E também uma tabela calendário que essa daí, como a gente comentou, né, é importante sempre ter. Então, a gente vai importar também uma tabela de calendário para a gente utilizar para análise, né?
detalhar por mês, por dia, por ano, fica mais fácil você quando você utiliza uma tabela calendário. Isso também a gente já comentou aqui no curso, é só relembrando. Beleza? Então, agora a gente vai utilizar essa base Axis e fica aí mais um aprendizado, né? Mais uma base diferente do que a gente viu. Então, a gente já viu SQL Server lá no começo, durante o nosso curso, né? Que foi a base que a gente criou desde o zero, etc. A gente utilizou o Excel para fazer tratamento de dados e agora a gente vai utilizar a Axis para trabalhar um pouco aqui com DAX. Beleza? Então, vou parando esse vídeo por aqui. Na próxima, a gente já começa importando essa base lá no Power BI e começando alguns comandos iniciais ali, né? No DAX. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.